vídeo em questão foi gravado no dia 1º de março e algumas informações já se modificaram. No novo boletim do Ministério da Saúde, lançado hoje, dia 5, já foram confirmados mais 6 novos casos do coronavírus no Brasil, totalizando 8 casos até agora. 2 desses novos casos estão relacionados ao primeiro paciente, sendo pessoas que estiveram em contato com o paciente número 1 antes que ele apresentasse os sintomas. As medidas preventivas continuam sendo a melhor forma de garantir o não contágio. Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Júlia Bergamaschi e esse é o primeiro vídeo. Para eu contextualizar um pouquinho quem sou eu e o que você vai assistir a partir de agora. Bom, eu sou estudante de jornalismo, eu tô no meu último ano, eu estudo na Unesp. E desde o primeiro ano eu venho me interessando cada vez mais por audiovisual e o jornalismo em si. São as minhas duas grandes paixões. E aí eu não sei por que eu demorei tanto tempo, mas finalmente, depois de 3 anos em que eu estou na universidade, decidi finalmente unir as duas coisas que eu mais amo e cá está o resultado. Outros assuntos ainda estão por vir, muitas coisas podem acontecer, muitos assuntos podem surgir. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu pretendo trazer sempre informações interessantes, notícias que estão em pauta, notícias que talvez já estejam mais frias na linguagem jornalística, que é quando a notícia não está acontecendo naquele momento, mas que a gente pode sim conversar e debater e cada vez mais ir tendo essa troca, para que eu possa aprender com vocês e vocês possam aprender um pouco comigo. Basicamente é isso, eu acho que a gente pode deixar as outras apresentações pro resto do canal, pra vocês irem me descobrindo aos poucos. E, bom, vamos pro que interessa, o vídeo de hoje. Eu acho que não tem nem como eu colocar em palavras o quanto esse assunto tá sendo comentado no mundo inteiro, em todas as plataformas digitais, na TV, no rádio. E, bom, sem mais delongas, não vou me alongar, o assunto de hoje é coronavírus. O que é o coronavírus? Como ele chegou ao Brasil? Recentemente, no dia 29 de fevereiro, nós tivemos o segundo caso confirmado aqui no Brasil da doença, né, que é ocasionada por esse vírus, que está conhecido aí no mundo inteiro, veio da China, chegou ao Brasil e está causando um alarde. Nós vamos saber um pouquinho mais o que é o coronavírus, como é transmitido, formas de prevenção, tudo isso. Então, vamos por partes aos poucos que a gente chega lá. Esse novo vírus pertence a uma família de agentes infecciosos que é conhecida como coronavírus. Ou seja, dentro desse mesmo grupo existem vírus que causam desde resfriados até síndromes respiratórias que são muito graves. Então, dentro dessa mesma família existem diferentes tipos de vírus. Um deles é esse vírus que chegou até o Brasil. Esse novo vírus tem uma taxa de mortalidade baixa comparada à quantidade de pessoas que ele infecta, mas ele é altamente transmissível. E é por isso que muitos médicos, a OMS mesmo, que é a Organização Mundial de Saúde, eles dizem que a gente precisa pensar mesmo nas questões de prevenção. Porque formas de remediar, no momento, ainda não existem. Não existe uma cura, não existe uma vacina. Até agora, muitos países estão pensando em desenvolver vacinas. A Rússia é um dos países que está realmente investindo para que seja feita uma vacina que evite, né, novas contaminações. Mas até o momento isso não foi efetivo. A origem, de fato, da doença ainda é muito misteriosa. Existe ainda muita busca, investigações acerca disso tudo. Mas a teoria mais aceita até agora é a de que um animal contaminado passou esse vírus para algum humano. O primeiro caso foi registrado na cidade de Wuhan, na China. E a partir desse momento, quando começaram a surgir as primeiras investigações acerca do que era aquela doença, porque era uma doença totalmente nova, começaram a perceber que outros casos surgiram na mesma cidade e começaram a tomar uma proporção gigantesca. Começou a partir de cidade para cidade, depois países vizinhos, enfim. E aí a gente pôde ver, né, que mesmo a China estando tão longe do Brasil, o vírus também chegou aqui. O único continente que ele não atingiu foi a Antártida.
Uma coisa que é importante a gente ressaltar é que esses casos foram importados, ou seja, não é porque houveram 2 casos confirmados aqui no Brasil que o país está sofrendo uma epidemia, já era, acabou para todo mundo. Não é isso. Apesar de ser, sim, preocupante, porque, bom, primeiro que saúde a gente se preocupa mesmo, saúde não se discute. Mas são casos importados, ou seja, as pessoas que foram contaminadas, elas pegaram essa doença fora do Brasil. Então, os casos aqui do Brasil, apesar de serem da cidade de São Paulo, serem casos, né, que têm relações entre si da forma de contágio, ainda assim não são casos brasileiros, são casos que vieram de outro lugar e agora estão aqui. Tá, mas como que esse vírus veio lá da China e veio aqui pro Brasil? Como eu já tinha dito antes, a situação, né, na cidade de Wuhan começou a se alastrar. Assim como é comum em casos de vírus altamente contaminosos que isso aconteça. Então, entre os países da Europa, o país que mais foi afetado foi a Itália. Então a Itália foi um país que realmente sofreu bastante com a questão do vírus e ainda sofre. E é aí que entra os 2 casos que foram confirmados aqui no Brasil. Ambos os homens vieram de viagens da Itália e ambos tiveram as confirmações aqui em território brasileiro. O primeiro caso foi um senhor de 61 anos que veio de viagem sem sintomas, então ele estava assintomático. E depois de um tempo começou a apresentar alguns sintomas, foi para o hospital, no Hospital Albert Einstein, fez o teste e o teste deu positivo. O segundo caso, um rapaz de 32 anos, também voltando de uma viagem da Itália, começou a apresentar os sintomas já durante a viagem. O exame também foi feito no Hospital Albert Einstein e a confirmação foi dada no mesmo hospital. Ambos os casos estão sendo observados domiciliarmente, então eles não estão no hospital, mas existe todo um cuidado para que a família não se contamine, para que eles não saiam de casa, para que não corra risco de contaminação de outras pessoas. Os sintomas principais da doença são febre, coriza, dores de garganta e dificuldade de respirar. Os sintomas mais graves vão desde pneumonia até síndromes respiratórias agudas. O que é muito importante também da gente falar aqui, a gente não esquecer, é que todos os casos registrados até o momento de pessoas que vieram a óbito por conta da contaminação eram pessoas acima de 60 anos, ou seja, idosos, e também pessoas que já tinham complicações anteriores, pessoas fumantes ou que já tiveram algum histórico de doença pulmonar. As informações de prevenção estão em vários sites por aí na internet, vocês podem inclusive pesquisar, caso vocês queiram saber mais. Mas número 1, que assim, tá em todo lugar, se você pesquisar agora, você vai ver, primeira coisa, lavar as mãos. Lavar as mãos muito bem. Quando a gente lava a mão, a gente faz com que toda aquele vírus, bactéria, aquela contaminação que a gente poderia ter e levar para dentro do nosso corpo, seja levada por água abaixo. E não levar a mão no rosto, por exemplo, né? Coçar o olho, coçar o nariz, evitar, para que a gente não leve esses agentes infecciosos para dentro do nosso corpo. Uma segunda coisa muito importante que eu acho que também é interessante de ser comentado é não entrar em pânico, gente. Eu sei que por ser uma doença que está sendo comentada em todos os lugares do mundo, muita gente falando sobre, sim, a gente precisa ficar em alerta, a gente precisa ficar preocupado, a gente precisa se cuidar e prevenir. Mas existem muitas outras epidemias dentro do Brasil mesmo que não têm essa mesma repercussão e são tão graves quanto. O HIV, por exemplo, mais de 1 milhão de pessoas são infectadas a cada novo ano e ninguém fala sobre isso. Uma outra coisa importante também é aprender a espirrar e tossir. Gente, pode parecer até brincadeira, mas é sério, isso faz muita diferença. Quando a gente tosse, espirra, colocando a mão pra tampar a boca e o nariz, a gente faz com que toda aquela coisa vá pra nossa mão, a gente vai colocar a mão no corrimão, a gente vai pegar na barra do metrô, a gente vai encostar nas pessoas. Não é legal, não é o certo. O certo mesmo é ou espirrar com um lenço e jogar fora esse lenço, ou então, caso você não tenha um lenço no momento, você tossir e espirrar entre
a dobra do cotovelo. Então você vai fazer assim, e para você evitar, né, contaminar outras pessoas. Outra coisa que é muito relevante de ser dita, e que inclusive o Ministério da Saúde já lançou uma nota dizendo que eles vão fomentar ainda mais essa campanha, é a vacinação contra a gripe. Não, gente, se você tomar a vacina contra a gripe, você não está se prevenindo de ter contato com o vírus do coronavírus. Mas o que acontece? Quando a gente toma a vacina contra a gripe, a gente está imunizando o nosso corpo, então a gente está ficando imune a outros tipos de vírus que não o corona. Mas isso não significa que, então não serve pra nada, porque, né, o surto agora é de corona, vou tomar vacina. Não, pensa. Se você tiver um corpo saudável, se você tiver um corpo que tá imune a outras doenças virais, você automaticamente tá mais protegido. Acho que a última coisa importante que eu gostaria de falar é muito comum que em momentos de crise e de desespero, né, que a gente não tem tanta informação sobre o que tá acontecendo, que a gente acabe esquecendo um pouco dessa consciência coletiva. E o que a gente vê muito hoje acontecendo também, além dessa, né, de esquecer disso, é que existe muita xenofobia acontecendo principalmente nas grandes cidades aqui do Brasil. E isso é muito, muito absurdo, porque é como se a gente colocasse a culpa em um povo, em uma cultura, do que tá acontecendo no mundo inteiro, né? Veja, o coronavírus, ele não tem uma nacionalidade, ele não tem um passaporte, né? Ele não tem um rosto. Então a gente não tem como simplesmente chegar para alguém e segregar, destratar, ferir com palavras e com gestos e com repulsa, porque isso tá acontecendo no mundo inteiro. É aí que tá. A gente não pode deixar com que momentos como esse sejam usados como pretexto para que se destile ódio e preconceito. Agora não é momento de ódio e preconceito. Agora não é momento para tratar com xenofobia as pessoas. Não é momento para colocar culpa em alguém, porque não existe culpa. Agora é momento da gente sim se unir da forma como a gente puder, mas se unir na forma de pensar assim no coletivo. É pensar que eu vou sim lavar as minhas mãos para eu estar protegendo a mim e ao outro. Eu vou sim espirrar da forma certa porque eu vou estar protegendo a mim e a outra pessoa. Nesses momentos de crise, a gente não pode nunca, nunca deixar com que pessoas preconceituosas usem isso como uma forma de se exaltarem, de acharem que aquilo que elas estão falando é justificável, porque não é e nunca vai ser. Então, eu acho que talvez essa seja a forma de prevenção, sei lá se é prevenção, mas acho que isso é a parte mais importante desse vídeo. A gente não deixar com que ninguém seja discriminado por conta de uma doença. E, gente, lembre-se sempre, pesquisem, busquem informações em sites confiáveis, perguntem para os seus médicos, não confiem nas coisas que vocês recebem, por exemplo, por WhatsApp ou que vocês viram no Facebook, nem tudo é real. Então, acho que também uma das coisas importantes para serem ditas é que vamos questionar até esse vídeo que vocês estão vendo. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês realmente queiram entender mais o que está acontecendo, pesquisem, informem-se. Quer encontrar mais informações? É só entrar no site da Organização Mundial de Saúde, OMS. É um site em inglês. Tem como você também ter acesso a essas informações acessando sites em português. Entra no site do Ministério da Saúde, lá tem muita coisa. Procura por médicos que fazem publicações em sites, às vezes tem uns fóruns também. Médicos que são renomados, que a gente sabe que são conhecidos, né? Pra gente poder se informar cada vez mais e combater o preconceito, a falta de informação e também esse vírus novo que chegou, não chegou pra ficar, podem ter certeza. E enquanto a gente estiver
essa segurança em acreditar na informação, enquanto a gente acreditar que é só se informando que a gente consegue de fato encarar as coisas de frente, de verdade, entender elas, compreender elas, é que a gente vai conseguir lutar contra qualquer vírus. Seja esse vírus biológico, seja esse vírus psicológico, enfim. Já viajei demais, mas é isso. O vídeo chegou ao fim, eu espero que vocês tenham gostado. Se faltou alguma informação, por favor, deixem nos comentários aqui embaixo, faço questão de responder vocês. O meu Instagram é @jubergamasque, me sigam. Espero que vocês usem esse canal pra aprender um pouquinho mais comigo e eu aprender um pouco mais com vocês. E é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Apesar de ser clichê, é isso. Espero ver vocês na próxima. Um beijo.